Irmãos, eu cheguei agora há pouco de Franca, cidade aqui no interior de São Paulo, umas 4, 5 horas de distância daqui. Por isso eu não estive hoje cedo, não estive hoje de manhã aqui com vocês, porque estava viajando. Essa é a razão pela qual os irmãos que vieram pela manhã não me encontraram aqui. Eu coloquei lá no aprisco, avisei no aprisco que eu não estaria de manhã, a razão era essa. Participei de um congresso de história eclesiástica. Eles pediram para que eu falasse sobre a história da Reforma Protestante na quinta, na sexta e no sábado à noite. Foram 3 noites de exposição sobre a história da Reforma Protestante. Foi uma igreja muito vibrante, muito interessada. A Igreja Aliança do Calvário, o nome da igreja na cidade de Franca. A Igreja Aliança do Calvário, de um pastor chamado Pastor Paulo Júnior. Ele é muito conhecido e eu já tinha realizado algumas palestras lá sobre esse tema, sobre igreja antiga e medieval, e fui terminar as palestras, comecei no ano passado, falando sobre reforma protestante. Essa foi a razão pela qual eu não estive hoje com vocês, hoje pela manhã. Mas cheguei, estou aqui meio cansado, um pouquinho cansado, viajei bastante, mas sobrevivi e estou aqui com vocês hoje à noite para dar seguimento à exposição desse texto que nós começamos há algumas semanas. Nós estamos estudando Gênesis 2 já há algumas semanas e nós elaboramos esse esboço aqui, os irmãos têm acompanhado esse esboço. Eu não enxergo daqui a minha tela ali, mas acho que os irmãos conseguem enxergar bem aqui o telão maior, a tela maior aqui, né? Nós temos falado, dividido o texto em 3 partes. A existência de um descanso completo, nós já expusemos essa parte, a existência de um descanso completo, falamos sobre isso, se eu não me engano gastamos 2 ou 3 semanas falando sobre isso, os versículos 1 a 3. Depois a segunda parte do esboço é o estabelecimento de um ambiente completo. E eu dividi essa parte, o estabelecimento de um ambiente completo, é uma parte maior, vai do 4 até o 17, eu dividi em 2 partes. No 2:1, que os irmãos veem aí, a falta do ser humano é suprida, e isso já foi exposto também para vocês. Os versículos 4, 5, 6 e 7 já foram estudados aqui também, já foram expostos para os irmãos. E estamos nessa segunda parte. A falta de um lugar específico para viver é suprida, os versículos 8 a 17. Eu falei sobre essa parte, mas não tudo. Eu expliquei para os irmãos até o versículo 9, mas não expliquei tudo sobre o versículo 9. Nós paramos porque não deu tempo de prosseguir explicando o restante. Quem sabe hoje eu consiga terminar essa parte até o versículo 17. Na terceira parte nós temos a provisão para um relacionamento completo. Se eu terminar hoje esse trecho do item 2, então na semana que vem eu posso começar a parte que fala da provisão para um relacionamento completo. Mas então estamos na parte 2 do nosso esboço. Ele vai ficar aí no quadro, esse esboço, para facilitar o andamento da exposição. É o estabelecimento de um ambiente completo. Nós estamos no versículo 9, no item 2:2, a falta de um lugar específico para viver é suprida, os versículos 8 a 17. E falamos sobre o versículo 9, terminamos na semana passada o nosso sermão falando sobre o versículo 9, que diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não tive tempo para explicar o significado dessas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós descobrimos, olhando esse texto e textos paralelos, que essas 2 árvores estavam situadas no meio do jardim. E
Eu disse também que ao longo da exposição eu abriria pequenos parênteses para mostrar as implicações práticas do texto para nós. E disse que a importância de perceber isso, talvez uma mensagem, uma lição importante presente no texto, a partir dessa observação de que essas duas árvores estavam no meio do jardim. E eu mencionei para vocês um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, e eu disse que esse teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele sugeriu que o fato dessas duas árvores estarem no centro do jardim, isso talvez fosse uma sugestão de que no universo que Deus criou, o homem não é central. O centro do universo que Deus criou não tem o homem como seu foco principal. O centro desse universo é a vida que Deus dá e a obediência que Ele exige. De forma que, se alguém quiser viver em harmonia com aquilo que Deus estabeleceu como o essencial neste universo criado, se alguém quiser se ajustar àquilo que é central e essencial nesta vida, neste mundo, neste universo criado por Deus, essa pessoa tem que desfrutar da vida que Deus dá e tem que se sujeitar à obediência que Deus exige. Ninguém será feliz ou será ajustado em nenhum aspecto da vida se não obtiver essa concepção, essa cosmovisão, essa visão do mundo e essa visão da vida. Então, se você não desfruta da vida que Deus dá, você não está desfrutando de algo que é central no universo de Deus. Essa vida que Deus dá é a nova vida que nós obtemos em Cristo. É a vida eterna da qual nós podemos participar desde já. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não é apenas a vida biológica, não é apenas se mexer, isso os insetos fazem, até plantas têm vida assim. Estamos falando de uma vida espiritual, uma vida em abundância, a vida que Deus dá, a vida eterna, a vida santa que Deus promove naqueles que creem em Cristo. A pessoa que não tem isso, ela sempre será uma pessoa infeliz, vazia, fria por dentro, um coração frio, um coração de gelo, uma nuvem na sua alma, uma alma que se torna nublada pela infelicidade, pela insatisfação, pela mágoa, por várias insatisfações. Essa pessoa não tem a vida que Deus dá. Ela não tem rios de água viva correndo do seu interior, como disse o Senhor Jesus Cristo quando pregou durante a festa no templo. E também essa vida, além desse centro, deve existir também a obediência simbolizada pela árvore da ciência do bem e do mal. O homem, para ser feliz, ele tem que ser um homem obediente. É o contrário do que o mundo diz. O mundo diz que o homem obediente a Deus é infeliz. Ele perde a sua vida, ele perde a sua juventude, ele perde a sua liberdade, ele se torna um escravo fanático de superstições, segundo a visão mundana. Mas a concepção bíblica é diferente. Para o homem ser feliz, ele tem que ser obediente. O homem bem-aventurado é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem bem-aventurado, o homem feliz, é aquele que se sujeita a Ele e anda em obediência às suas palavras. Então, se nós não aprendermos isso, nós seremos pessoas desajustadas em vários aspectos. Teremos casamentos desajustados. Teremos comportamentos desajustados, teremos sentimentos desajustados, teremos modos de pensar, de agir e de reagir desajustados, teremos relacionamentos desajustados, teremos uma religiosidade desajustada. É necessário harmonizarmos nossa vida a essa visão, lembrarmos o que é central, o que é importante, o que é vital. Onde Deus coloca o maior peso, a maior importância, o foco das coisas, Ele coloca nisso, na vida que Ele dá, a vida espiritual, a vida eterna que Ele dá, e a obediência que é devida a Ele. Sem essas coisas,
Tudo mais perde o sentido, tudo mais é tolice. Mas vejam, o texto fala, além de falar sobre a centralidade dessas árvores, o texto diz que elas são centrais no versículo 2:9, no versículo 3:3, afirma isso também. E o texto prossegue falando sobre elas duas, dizendo o nome delas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era provavelmente um instrumento que Deus usava para dar vida a todo o jardim. Deus não precisava de uma árvore para dar vida ao jardim. Podia dar vida simplesmente por falar, ou manter a vida pelo seu próprio poder, não precisava de um instrumento para isso. Mas parece, o que o texto parece indicar, é que Deus colocou essa árvore como uma espécie de instrumento, através do qual Ele concedia vida a tudo ali. E é interessante notar que quando o homem pecou, essa árvore não foi destruída. O Senhor não queria que o homem se alimentasse dessa árvore para que ele não vivesse eternamente, continuamente. O homem deveria morrer depois do pecado. Mas ele não destruiu a árvore. Ele poderia fazer a árvore secar ou não dar frutos, não. O que ele fez foi apenas impedir o acesso a essa árvore. E isso, o fato do Senhor manter a árvore e apenas impedir o acesso a essa árvore é significativo. Por quê? Porque assim como o primeiro livro da Bíblia menciona essa árvore, a árvore da vida, o último livro da Bíblia também menciona essa árvore. O fato dela não ter sido destruída indica que ela ainda pode ser alcançada, ela ainda pode ser acessada, ela é uma árvore acessível ainda. Vejam em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, nós vemos aí no último livro da Bíblia, uma nova menção a essa árvore. Veja no capítulo 2, no versículo 7, o que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: quem tem ouvidos, Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, houve uma maldição no Éden. E por causa dessa maldição do pecado, o acesso à árvore da vida, ou, a rigor, o acesso à vida eterna, foi obstaculado. O Senhor colocou um anjo impedindo que o homem pudesse se aproximar da árvore da vida. Mas agora, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Cristo, essa pessoa, na vida dela, essa maldição do Éden é anulada, desaparece. A maldição que nós vemos no capítulo 3, que diz: olha, você não poderá comer dessa árvore, fora, saia do jardim, você não tem mais acesso a essa árvore. Essa maldição é cancelada naquele que crê em Cristo. E então o Senhor Jesus diz: eu darei para essa pessoa, eu farei com que ela se alimente da árvore da vida, aquela árvore que teve o acesso proibido, por meio da fé em mim, por meio da minha obra. Essa árvore será novamente acessível àqueles que me recebem. Então, esse fator é muito importante. Nós temos que aprender que a árvore da vida ainda é acessível, mas ela é acessível apenas àqueles que creem em Cristo. Se você não crê em Cristo, você continua debaixo da maldição do Éden. Você continua sem poder se aproximar da árvore da vida. Você continua sem ter condições de viver eternamente, porque a árvore da vida só é acessível àqueles que creem em Jesus Cristo. Muito bem, e ele prossegue dizendo: e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é um mistério para nós.
O que é isso? Que árvore era essa? O que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando nós olhamos para a narrativa toda, parece que essa árvore não fazia mal nenhum. Pelo contrário, essa árvore, comendo dela, o homem progredia, o homem melhorava. É interessante notar isso. Que mal há nessa árvore? Quando nós olhamos no capítulo 3, se você virar a página da Bíblia e você chegar ao capítulo 3, você vai ver no versículo 5, Satanás dizendo uma mentira junto com uma verdade. Satanás é assim, ele sempre faz isso. É por isso que as seitas progridem tanto. Porque os servos do diabo, a exemplo do seu pai, Satanás, eles misturam mentira com verdade. E isso confunde as pessoas. É por isso que você, quando liga a televisão e assiste às pregações das seitas, dos falsos mestres, você vê algumas coisas verdadeiras. O crente ingênuo, ele fica impressionado com isso. Ele olha e vem falar para o pastor: pastor, você não sabe, ele fala coisas da Bíblia. E eu digo: não diga. Oh, que lindo. Oh, deve ser nosso irmão. Gente, amadureçam. Amadureçam, meu Deus. Nós estamos numa altura da vida cristã que já era para termos deixado essas armadilhas tolas de lado há muito tempo. Mas ainda há crentes que se ficam impressionados quando lá um falso mestre, safado, mentiroso, enganador, diz verdades. E mesclando essas verdades com mentiras. E aí então a pessoa que ouve diz: bom, se ele falou uma verdade, então tudo que ele falou é verdade. E engole tudo. E é enganado e se dá mal depois. Vejam, Satanás fala uma mentira, mas fala também uma verdade. Ele diz no versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Mentira. Deus disse: quando vocês comerem esse fruto, vocês morrerão. Satanás disse: é mentira, vocês não vão morrer. Satanás mentiu. Mas veja o que ele diz depois. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui ele falou a verdade. Aqui ele disse o que era verdadeiro. Veja a sutileza dele. Ele mistura a mentira com a verdade. Como é que eu sei que ele falou a verdade? Vejam o versículo 22. Olha só. 22. 3:22. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós. O diabo disse isso. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. E o texto diz, o Senhor falando: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Era verdade. O diabo disse a verdade, misturado com a mentira, mas essa parte era verdade. Então, que mal havia nessa árvore? Qual é o problema de conhecer o bem e o mal? Qual é o problema de ser semelhante a Deus? Qual é o problema de ter uma mente que se parece com a mente de Deus, capaz de discernir as coisas? A árvore faz o homem melhorar. Por que Deus proibiu comer aquela árvore que tornaria o homem alguém mais sábio, mais sensato, capaz de discernir as coisas, capaz de julgar tudo com justiça? Por que Deus proibiu isso? No passado, as seitas gnósticas que surgiram no século II diziam o seguinte: olha, esse Deus de Gênesis não é o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus de Gênesis, na verdade, era um Deus mau, perverso. O Deus de Gênesis é um Deus perverso e egoísta. E o Senhor Jesus veio para nos mostrar um outro Deus, que ele chama de Pai, e nos livrar desse Deus de Gênesis que é perverso. Porque se esse Deus de Gênesis fosse um Deus bondoso, ele estimularia o homem a comer daquela árvore.
para que o homem tivesse conhecimento do bem e do mal. Ele queria manter o homem na ignorância, para dominá-lo, para escravizá-lo. Então, esse Deus aqui dessa narrativa é um Deus mau, e devemos fugir desse Deus. Temos que adorar o Deus de Jesus Cristo, que é o Pai. Esse aqui não é o Pai, esse aqui é Jeová, é o Deus perverso. Ensinavam isso no segundo século algumas seitas gnósticas, dizendo que havia uma diferença entre o Deus de Gênesis e o Deus do Novo Testamento. Eles afirmavam o seguinte, alguns afirmavam o seguinte: olha, a mulher, ela abriu a porta da sabedoria para o homem. Enquanto alguns mestres cristãos diziam: olha, a mulher, ela induziu o homem ao pecado. Os pais da igreja diziam isso, e alguns pais da igreja eram severos, inclusive na sua visão da mulher, até de forma injusta até. Tertuliano de Cartago falava que a mulher foi a porta do inferno. Olha que elogio, pensou se seu marido fala isso para você? Ó, varoa, tu és a porta do inferno da humanidade. Ninguém vai suportar um elogio desse, né? Mas Tertuliano de Cartago, que era casado inclusive, né? Tertuliano de Cartago, que era casado, ele falava: a mulher foi a porta do inferno, porque por meio dela a humanidade se perdeu. O apóstolo Paulo fala que não foi isso, fala que a mulher foi enganada, e o homem sim, o homem sem ser enganado foi lá e comeu deliberadamente, e por causa dele o pecado entrou no mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala, não fala que foi por causa da mulher, foi por causa do homem. Mas Tertuliano era muito severo. Mas os gnósticos diziam o contrário: não, a mulher deve ser enaltecida e honrada, porque foi por ela que o homem se tornou sábio, e nós agora temos conhecimento, temos a gnose verdadeira por causa da mulher, que desobedeceu aquele Deus perverso e abriu a porta do conhecimento para a humanidade. E assim, essas seitas se proliferavam dizendo essas coisas. Mas enfim, uma coisa nós sabemos pelo texto bíblico: essa árvore misteriosa, essa árvore intrigante, era uma árvore real. Estamos falando aqui de uma história, nós estamos falando de símbolos. Tudo isso aqui aconteceu no tempo e no espaço. O autor não está falando por metáforas, não está contando mitos com significados ocultos por trás, nada disso. Está contando fatos. E o que nós sabemos é que havia uma árvore ali, e comer daquela árvore tornava o homem semelhante a Deus. Em que sentido? Tornando o homem conhecedor do bem e do mal. Como? E como isso é ruim? Por que Deus não queria isso? Por quê? Surgiram outras explicações aí ao longo da história do pensamento cristão, da história da teologia cristã. Há quem diga, ainda hoje, especialmente no meio católico romano, que o conhecimento do bem e do mal era a consciência e a experiência sexual. Isso era o conhecimento do bem e do mal. Comer da árvore era algo simbólico, estava relacionado com a experiência sexual e a consciência sexual. A teologia católica medieval sempre viu a sexualidade com maus olhos, sempre olhou para a sexualidade como algo sujo. Então a relacionava o comer do fruto da árvore como a experiência sexual de Adão e Eva. Mas essa visão que torna o comer da árvore apenas um símbolo para a experiência sexual, e que atribui à experiência sexual algum tipo de maldade, algum tipo de malignidade, essa concepção está absolutamente equivocada. Por quê? Porque Deus criou o sexo, e antes da queda mesmo, Deus ordenou que Adão e Eva se multiplicassem. E abençoou isso, abençoou e ordenou, mandou que fosse assim. As pessoas que defendem que o comer do fruto era uma experiência sexual, eles usam um versículo de Gênesis 3, que fala que quando eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e se envergonharam. E entendem então que esse versículo tem uma forte conotação sexual. E aí então, a partir daí, de algumas ginásticas hermenêuticas, acabam concluindo de que comer da árvore era ter uma experiência sexual. Na verdade, o que a árvore fez, quando eles comeram da árvore e pecaram,
passou a existir neles malícia. Foi o que aconteceu. A vergonha da nudez surgiu por causa da malícia. A pessoa que está com seu corpo exposto sabe que a exposição do seu corpo cria no outro pensamentos maliciosos. E a criação desses pensamentos maliciosos no outro faz com que a pessoa nua se envergonhe. Ele tem consciência de que o outro tem pensamentos maliciosos. Essa é a base da pornografia. A pornografia tem por propósito criar no outro pensamentos maliciosos, fazendo com que o outro se deleite nesses pensamentos maliciosos. E a pessoa que trabalha, que promove a pornografia que pratica a pornografia, que vende a pornografia, sabe disso. Ela diz, eu sei que isso produz pensamentos maliciosos e as pessoas se deleitam nesses pensamentos maliciosos. Então é muito simples, é fácil, é achar alguém que não tenha vergonha de produzir esses pensamentos no outro e se aproveitar disso e vender isso aí. Foi o que aconteceu no Éden. Eles ficaram envergonhados por causa disso. Eles sabiam, agora sendo pessoas com pecado em suas vidas, eles sabiam que havia malícia no outro e se envergonharam porque sabiam os tipos de pensamento que estavam surgindo na cabeça um em relação ao outro. Mas enfim, se não é isso, se o conhecimento do bem e do mal não é a experiência sexual, como dizem os teólogos católicos medievais, o que é isso? O que é o conhecimento do bem e do mal? Irmãos, a melhor explicação para isso é a seguinte: o conhecimento do bem e do mal é um conhecimento amplo e independente do que é bom e do que é mal, do que é justo e do que é injusto. É isso. Agora, notem bem, eu quero frisar a palavra independente. Esse conhecimento não é ruim. Conhecer o que é justo e o que é injusto, conhecer o que é bom e o que é mal, não é ruim. Mas é ruim conhecer isso de forma independente. Deus certamente queria que o homem crescesse nesse conhecimento. Mas de que forma? Não pela rebelião. Não pela desobediência. Deus queria que o homem crescesse no conhecimento do bem e do mal a partir da comunhão com Ele e a partir do acesso à revelação dEle. Como Deus queria que Adão e Eva conhecessem o bem e do mal? Se relacionando com o Senhor e tendo acesso à revelação do Senhor. O Senhor iria se revelando a eles, revelando sua mente a eles. Andando com eles, o Senhor iria mostrar aos poucos a eles o bem e o mal. No entanto, o Senhor os colocou numa prova. Olha, vocês poderão obter esse conhecimento me desobedecendo. Aí vocês vão ter que escolher. E eles escolheram a via da desobediência. Uma ilustração que pode ajudar no entendimento disso é a seguinte: há duas formas de um jovem conhecer o bem e o mal lá fora. Conhecer o bem e o mal que há por aí. Uma delas é ouvir os ensinamentos do seu pai e da sua mãe, escutar as orientações deles e aprender, na medida que ouve o seu pai e a sua mãe, aprender a diferença entre o bem e o mal. Essa é a maneira correta de aprender a diferença entre o bem e o mal, ouvindo os pais, ouvindo os mais sábios. E a outra maneira é a rebelião, é dizer, eu vou cair no mundo. Vou cair no mundo e vou experimentar tudo que tem no mundo e aí tirar minhas próprias conclusões. Qual é a forma como o pai quer que seu filho aprenda a distinção entre o bem e o mal? Através dessa experiência de rebelião? Não, claro que não. Ele quer que seu filho aprenda a diferença entre o bem e o mal a partir da comunhão com ele e do ensino dele. Era assim que Deus queria que o homem conhecesse o bem e o mal.
mas o homem decidiu a via da rebelião e adquiriu o conhecimento do bem e do mal pela via da rebelião. Irmãos, tudo o que nós obtemos pela via da rebelião é pecado. Tudo. Tudo. Conhecer o bem e o mal é bom, mas obter isso pela via da rebelião é pecado. Qualquer coisa que você obtém pela via da rebelião é pecado. Se você conseguir um namorado pela via da rebelião, isso é pecado. Ah, mas meu namorado é tão bonzinho. É pecado. Se você conseguir um cônjuge, um esposo, uma esposa, pela via da rebelião contra Deus, isso é pecado. Ah, mas eu fico tão feliz, é tão bom. É pecado. Se você conseguir um emprego pela via da desobediência a Deus, não importa quão bom e quão honesto seja o emprego, isso é pecado. Se você consegue uma casa, um carro, dinheiro, seja o que for, pela via da desobediência a Deus, isso é pecado. Um amigo, um diploma, uma nota boa numa prova, um bem material qualquer, qualquer coisa, pode ser uma coisa muito boa, não importa. Qualquer coisa que você adquirir pela via da desobediência é pecado. E Deus amaldiçoa isso. Deus reprova isso. Nós temos que avaliar as coisas que nós obtemos. Temos que avaliar tudo que nós temos. E descobrir se nós adquirimos essas coisas pela via da obediência, pela via da sujeição a Deus ou pela via da rebelião. Como eu consegui o meu cônjuge? Como eu consegui o meu carro? Como eu consegui o filho que eu tenho? Eu tenho um filho. Como eu consegui o filho que eu tenho? Como eu consegui o emprego que eu tenho? Como eu consegui o diploma que eu tenho? Como eu consegui essas coisas? Foi pela via da desobediência, da rebelião? Foi assim? Se foi assim, é pecado. E isso, a obtenção disso, está debaixo do desfavor e da reprovação de Deus. O que fazer? Nós temos que reconhecer essas coisas. Nós temos que nos arrepender dessas coisas. Temos que olhar para tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos e dizer: Senhor, algumas coisas que eu adquiri por rebelião ao Senhor, por vias erradas, por caminhos reprováveis, por caminhos que o Senhor não ama, por caminhos que o Senhor proíbe. Eu obtive essas coisas assim, e eu reconheço isso, e eu quero mudar isso. Eu quero expor diante do Senhor meu arrependimento. Não há como eu desfazer isso agora. Não há como eu acabar com isso agora. Mas eu quero reconhecer diante do Senhor que eu errei, o que eu fiz foi mal. Tem misericórdia, me perdoa e me ajuda a não fazer nunca mais coisas assim e a ajudar outros a não fazerem também. Capacita-me para ter essa mente construída a partir de um relato como esse. A descobrir que tudo que nós adquirimos como resultado da rebelião contra o Senhor é mal, é pecado, está debaixo da sua ira, está debaixo do seu desfavor, está debaixo da sua reprovação. Nós temos que começar a colocar a nossa vida sob a perspectiva, sob as lentes das Escrituras, e avaliar as coisas a partir delas, do que a Bíblia diz. O que eu tenho? Como eu obtive o que tenho? Adão e Eva adquiriram conhecimento do bem e do mal. Se tornaram semelhantes a Deus. Mas o Senhor reprovou isso, porque eles adquiriram isso, algo bom, pela via errada. E por causa disso, foram expulsos do jardim e foram mortos. Muito bem, vamos prosseguir então, dentro ainda desse ponto, dentro desse item 2.2,
a falta de um lugar específico para viver é suprida. Vamos continuar entendendo esse trechinho da Escritura e extraindo dele as lições importantes para nós. Veja, nós temos agora um bloquinho maior. Me acompanhe aí nesse bloquinho maior, que vai do versículo 10 até o versículo 14. Eu sei que hoje eu estou um pouco parado, porque eu estou cansado. Os irmãos devem lembrar que o pastor de vocês é velho já. Lembrar que eu já sou um idoso que inspira cuidados. Então, eu falei durante 3 noites, eu falava das 7h30 às 11 da noite. Ninguém aguenta isso. Mas eu nem notava, eu ficava falando, quando eu via já eram 11 horas da noite. E depois ainda ia jantar, tudo mais, já dormia 1h da manhã. Então eu tive uns dias aí, os últimos dias bem cansativos aí, né? E durante o dia eu passava fazendo leituras para poder falar à noite, senão eu ia ter que ficar enrolando à noite, não podia, né? Então foram dias muito difíceis lá, de bastante estudo e trabalho. Então estou cansado e por isso então eu não estou muito entusiasmado hoje aqui. Então eu sei que é ruim escutar um homem não muito entusiasmado. Eu sei que isso, nossa, não acaba esse sermão. Então eu sei que fica assim, né? Mas sejam pacientes comigo, por favor, porque mais do que vocês sou eu aqui o cansado na história hoje, tá bom? Quando eu era mais jovem, nossa, eu falava a semana inteira e pregava a semana de manhã, tarde e noite. Dava cursos manhã, tarde e noite. Participava de cursos manhã, tarde e noite, uma semana inteira, né? Hoje eu não tenho mais condições de fazer isso, me sinto mais cansado, né? E o cansaço, ele aflora, ele aparece na hora da exposição, não tem como evitar, né? Por mais que eu seja bastante sanguíneo, né? Mistura de espanhol com italiano, né? Aquela bagunça toda, né? Mesmo assim, eu tenho os limites aí físicos aí. Por isso eu não estou tão empolgado assim. Mas eu sei que a minha mente está viva. Se o meu corpo não está acompanhando muito, e a minha voz também não, a minha mente está viva. Eu tenho a mente de um menino de 16 anos, eu continuo ainda, minha mente continua trabalhando a 1000 por hora, né? Então eu quero expor a vocês tudo isso aqui com a maior clareza possível, ainda que eu não consiga expor isso aqui com a maior empolgação possível. Ok? Mas vejam aí os versículos 10 a 14, o texto diz assim, note: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O que nós temos aqui é uma descrição geográfica do lugar. Por que é importante uma descrição geográfica do lugar? Porque quando nós nos deparamos com uma descrição geográfica do lugar, isso mostra que estamos diante, isso é um dos indícios mais claros de que nós estamos diante de uma história real. Não estamos diante de um relato mítico. Não estamos diante de um relato ilusório. Não. Moisés está mostrando o lugar. Se alguém quiser ir lá ver onde era, dá para ir. Se você quiser ver onde era o Éden, você pode pegar um avião e ir. Dá para ir lá. É difícil achar o lugar exato, mas mais ou menos ali dá para ir. Vou lá procurar árvore. Você não vai achar árvore, claro que não. Mas dá para você ir lá perto. Dá para você comprar uma passagem e ir naquela direção e falar, bom, eu sei que era mais ou menos aqui. Eu sei que era mais ou menos aqui. Dá para fazer isso. Veja, tem mais indícios aqui interessantes. Olha só, o primeiro chama-se Pison. Nós não sabemos que rio é esse. Pison. Não temos nenhuma indicação atual que nos ajude a situá-lo num lugar específico. Então ele não ajuda muito. O texto fala, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Não sabemos onde é a terra de Avilá. O texto fala que ali havia ouro. Isso aqui mostra também a beleza da região do jardim. No jardim do Éden havia pedras preciosas. Quando fala que há ouro, era muito ouro. E ainda havia ouro nos dias de Moisés. Então era uma região muito rica em minérios. A região do Éden, além de ser rica em árvores frutíferas, as mais belas e as mais variadas, era também rica em pedras preciosas, em ouro, nós vemos aqui, e há outras pedras preciosas que são mencionadas aqui. Mas não sabemos que rio é esse, o rio Pison. Alguns dizem, já houve quem sugeriu que é o rio Ganges, que segue até a Índia. Não sabemos, é especulação isso. Mas prosseguindo, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Veja, as riquezas minerais da região do Éden. E ele prossegue com mais detalhes da geografia do lugar.
mostrando que é um lugar histórico. Diz assim, o segundo rio chama-se Gion. Já houve quem tenha sugerido que o rio Gion é o rio Nilo. E dificilmente era o rio Nilo. Mas enfim, é o que circunda a terra de Cush, porque Cush está relacionado com o norte do Egito, então alguns sugerem que é o rio Nilo. Agora, os outros dois rios, eles são conhecidos. Dá para você encontrar esses rios no mapa. Vejam, o texto diz, o nome do terceiro rio é Tigre. O rio Tigre é conhecido. Os jovens, quando estudam para o vestibular, estudam o rio Tigre. Estudam a Mesopotâmia. Mesopotâmia, ela fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui nós temos a menção do rio Eufrates. O texto diz, Tigre é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. São os rios da Mesopotâmia. Aliás, o nome Mesopotâmia significa a região entre rios. O meso, no meio, e pótamos. Pótamos significa rio. Então, a Mesopotâmia é a região entre rios. Que rios? O Tigre e o Eufrates. Então, o texto diz que esses dois rios, ou os 4 rios, incluindo esses dois aqui, nasciam, tinham a sua nascente no Éden. Havia um rio ali que regava o Éden, e esse rio que regava o Éden se dividia em 4. Então, o Éden ficava na região das nascentes do rio Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Onde nascem os rios Tigre e Eufrates? Nascem no lado leste da Turquia. Eles nascem lá. Então é possível que o Jardim do Éden fosse no lado leste da Turquia. Para lá. Você pode pegar um avião e ir para lá, conhecer a região. Para lá o Jardim do Éden. Ah, está lá ainda? Não, não está mais. Por quê? Houve o dilúvio acabou com tudo. Mas é uma região histórica, real. Não sabemos exatamente o lugar do jardim, mas sabemos que é nessa região. Houve um tempo em que ali existiu esse jardim. O homem surgiu ali. Os cientistas falam que o homem surgiu na África, outros falam que ele surgiu na Índia, enfim. Mas os dados bíblicos rejeitam essas hipóteses. Os dados bíblicos mostram que o homem nasceu nessa região, surgiu nessa região. E certamente um dia os cientistas vão descobrir coisas que indiquem isso também. Mas enfim, veja na sequência, nós vemos isso, a realidade aí, que vai do versículo 10 ao versículo 14, mostrando que o Jardim do Éden era um lugar histórico. E aí nós chegamos no versículo 15. Veja o que diz o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden. Vejam aqui a ação de Deus controlando o homem que Ele criou. Ele toma o homem, é até interessante essa expressão, Ele pega o homem e o coloca num jardim. Isso mostra a sua soberania. Lembra a criança que está brincando com bonequinhos. As crianças hoje em dia não brincam com essas coisas, elas brincam com jogos eletrônicos. Mas quando eu era pequeno, quando eu era garoto, o meu maior sonho era ganhar um Forte Apache. Era o sonho da minha vida. Os garotos de hoje nem sabem o que é um Forte Apache. Acho que os jovens também não sabem o que é um Forte Apache. Vocês sabem o que é um Forte Apache? Você não sabe? Não, vocês não sabem. Vocês perderam a infância de vocês. Não sabem o que é um Forte Apache. O Amorim sabe o que é um Forte Apache. Você tinha Forte Apache quando era pequeno? Não tinha. Olha, eu tive um Forte Apache com defeitos graves, né? Mas eu tive um Forte Apache. Né? Como é que eu posso explicar um Forte Apache? O que eu posso dizer é que o Forte Apache, alguns dos componentes do Forte Apache eram bonequinhos, pequenos bonequinhos de plástico. E nós então ganhávamos isso. Eu ganhei um por milagre, porque era muito caro, essas coisas eram caras. Não que fosse um brinquedo muito especial, não. É que eu não tinha condições na época de ter um brinquedo desse. Mas era uma caixa em que vinha um cenário para montar. Então nós montávamos um forte, algo cercado, era algo cercado. Montávamos um cercado. E dentro daquele cercado, nós colocávamos casinhas, um estábulo.
o quartel-general, o que mais? O alojamento dos soldadinhos. Aí. Obrigado, Nicolas. Nicolas, você teve Forte Apache? Não. Olha um Forte Apache. Gente, isso aqui vou chorar de emoção. Ver se eu olhar para trás, eu vou chorar de emoção de ver o Forte Apache. Esse é um Forte Apache. Pronto, muito mais fácil a figura do que ficar descrevendo, né? Então, olha aqui, esse é um Forte Apache. Esse é um Forte Apache. Está lá, Forte Apache. E o que nós fazíamos? Gente, nós, crianças, ficávamos o dia inteiro com isso aí. Colocando um bonequinho em tal posição, e outro bonequinho em tal posição, e o cavalinho. Alguns soldadinhos, eles vinham prontos para montar em cavalinhos, eles se encaixavam no cavalinho. Acho que tem alguns aí, né? Tem alguns ali. Outros ficavam de pé, só não montavam, porque tinha uma base embaixo. Outros não, outros eram feitos para montar no cavalinho. Eu, às vezes, recortava a parte de baixo para o bonequinho poder montar no cavalinho. Eu não montava direito, mas eu afundava lá, dava um jeito, amarrava ele lá e você vai montar no cavalo. Aí fazia montar o bichinho no cavalo. Assim, mas uma coisa era certa, né? Brincando de Forte Apache, eu tinha total domínio sobre aqueles bonequinhos, total. Eu dominava totalmente o cenário e dominava totalmente os bonequinhos. E eu me envolvi então em grandes batalhas, né? E eu controlava o destino dessas batalhas. Eu determinava quem seria vitorioso. Eu determinava quem morreria. Sempre os índios morriam, sempre. Sempre os soldados ganhavam, né? Mas havia lutas terríveis, e movimentos ali estratégicos. Índios que tentavam subir as paredes do Forte Apache eram mortos, e assim, eu ia construindo a minha história, dominando o meu cenário, dominando os personagens. Eu tinha plena soberania sobre o meu Forte Apache. Quando eu vejo esse versículo, Deus tomou o homem e colocou no jardim. Sabe do que eu lembro? Do meu Forte Apache. Deus é soberano, controlando a vida, controlando a história, controlando os cenários, controlando o desfecho das coisas. Quando nós lemos um trechinho desse das Escrituras, nós podemos descansar. Deus é o grande dono deste imenso Forte Apache. Eu sou criação dele, e ele me move, ele me dirige, ele escreve a minha história, ele controla a minha história. Quando eu vejo essas linhas dizendo, e o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim, eu vejo isso, esse domínio, esse poder, essa grandeza, né? O Senhor controlando todas as coisas. Nós temos que descansar nisso. Há alguém por trás e sobre esse Forte Apache que é esse mundo. Ele nos fez, ele nos move, ele nos dirige, ele nos controla, ele nos protege. A sua mão está sobre nós, os seus movimentos nos afetam. E ele domina todas as coisas. Eu não estou solto, jogado. Eu não sou um boneco jogado num canto, abandonado ali. Não. Há um Senhor que me move, que me controla, que anda comigo, que dirige todas as coisas. Eu tenho que lembrar disso e descansar. Nós temos medo do futuro. Os índios chegarão. As paredes do forte ficarão de pé. Como vai acabar a história? Como vai acabar a batalha? Descanse. O Senhor move cada ato, cada detalhezinho da história que Ele mesmo escreveu. E o povo de Deus será vitorioso no final. A história caminha para a glória do povo de Deus. Eu posso descansar. Nas minhas histórias e brincadeiras, os meus soldadinhos preferidos e amados sempre ganhavam no fim. E assim é com o Forte Apache de Deus. Nós, os seus soldadinhos, seremos vitoriosos no final. Podemos descansar. Vamos voltar
para o Éden. Tira a foto do Forte Apache daí. Obrigado pela ajuda. Veja o que diz o texto. Acho que eu não vou acabar esse texto hoje de novo. Mas é bom que os irmãos estejam acompanhando essas coisas, essas lições preciosas que há aqui no texto. Nós não temos pressa, vamos devagarinho mesmo, não tem problema. Eu quero destacar o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja aqui, na parte final desse versículo, um subpropósito para o homem. É interessante isso. Você quer viver direito? Você quer viver bem? Você quer saber viver? Quer saber viver? Aprenda com esse versículo. Nós já aprendemos que o Senhor domina tudo. Mas aprenda com a parte final do versículo. Vejam, Ele colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Se nós lermos as grandes confissões de fé do século XVIII, do século XVII, nós vamos nos deparar, se lermos os catecismos dessas épocas, desses séculos, nós vamos nos deparar com perguntas do tipo mais ou menos assim: qual é o propósito do homem? Por que o homem existe? E a resposta é: o homem existe, o homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. É muito lindo isso e correto. O homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Se alguém não se ajusta a esse propósito, essa pessoa não é feliz. Se a pessoa não vive para glorificar a Deus, desfrutando dele, essa pessoa é infeliz. Esse é o propósito principal do homem: glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas nesse versículo, nós temos um subpropósito. Deus pegou o homem que ele fez para a sua glória, e para que esse homem desfrutasse dele para sempre, Deus pegou esse homem e colocou no jardim com um subpropósito. Qual é esse subpropósito? Para o cultivar e o guardar. Nós temos, no que diz respeito à nossa existência, um subpropósito. E o nosso subpropósito é cultivar e guardar. O homem foi colocado no jardim com uma função, com um trabalho. Ele tinha que fazer algo. E o que ele tinha que fazer se relacionava com o cuidado daquilo que o cercava. Nós que aprendemos da Bíblia, temos que aprender a viver assim. A nossa vida tem que ser marcada por um subpropósito semelhante a esse. Nós temos que nos envolver com o cuidado daquilo que nos cerca. Vocês vão pensar: o pastor vai falar sobre ecologia agora, para preservar o meio ambiente. Não é disso que eu estou falando. Ainda que isso seja um dever nosso, cuidarmos do meio ambiente, eu quero ir além disso. Você tem que trabalhar, você tem que envolver a sua vida no trabalho de tal forma que o ambiente ao seu redor seja um ambiente bom, produtivo, saudável, um lugar excelente para se viver. E para isso você tem que trabalhar. Você tem que fazer da sua casa um lugar bom de se viver. É por isso que a Bíblia diz que a mulher cristã, ela deve ser uma boa dona de casa. Sabiam disso? A mulher cristã e as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. O que é uma boa dona de casa? Provérbios 30 fala de uma mulher virtuosa. E fala que essa mulher, ela se levanta cedo. E ela cuida da casa.
E ela faz roupas para os membros da sua família. E ela ajuda o seu marido. E na sua casa ninguém come o pão da preguiça. Ou ninguém come comida requentada. Ninguém come Habib's na casa dela. Por quê? Não, pode comer Habib's, estou só exagerando. De vez em quando o Habib's vai bem, né? Descansar um pouco a esposa também, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que essa mulher, ela trabalha no seu Éden. Ela cuida do seu Éden. Ela vigia o seu Éden. Ela cultiva o seu Éden, tornando o seu Éden melhor, um lugar melhor para viver. Mas isso envolve trabalho. Mas isso é um dos propósitos da existência humana. O trabalho que promove um ambiente melhor. O homem que se envolve no seu trabalho e se dedica, seja qual trabalho for, para tornar o seu lar um lugar melhor, para tornar a sua igreja um lugar melhor, trabalhando aqui na igreja, trabalhando no seu serviço secular, para tornar a sua casa uma casa bem abastecida, uma casa mais confortável, uma casa mais limpa. Essas coisas todas, esses trabalhos todos, compõem a razão pela qual nós existimos. Nós existimos para isso. Nós não podemos ser pessoas relaxadas. Nós não podemos ser pessoas desleixadas. Nós não podemos ser pessoas ociosas. Nós vemos isso na vida dos adolescentes. Os adolescentes e os jovens, os que não trabalham, alguns só estudam, não fazem nada. Nada. Isso é ruim. Você entra no quarto deles, eu já entrei uma vez. Eu entro sempre, mas eu entrei no quarto uma vez de um adolescente que não era da minha casa, né? De outra casa. E quando abri a porta, né, a impressão que eu tive é que tinha tido uma briga de onça lá dentro, em cima da cama. Tinha tido uma briga de onça em cima da cama. Era uma coisa horrível. Revirado, não tinha como arrumar aquele lençol. Ia mandar no funileiro, porque não tinha, era impossível. Né? Jovens que não fazem nada, preguiçosos, não trabalham, não movem um dedo, nada, absolutamente nada. E quando isso acontece, além do Éden ao nosso redor se tornar um Éden repugnante, feio, sujo, abandonado, além disso, esse subpropósito da nossa existência, que é o trabalho, que nos dignifica, que nos torna pessoas mais nobres, que faz com que sejamos mais felizes, mais contentes, vendo o resultado disso, isso desaparece. Isso desaparece. A pessoa não desfruta disso, da alegria de ver o seu trabalho e de desfrutar de um ambiente que é saudável por causa do seu trabalho. Não experimenta isso. A preguiça não permite isso. E há um desconforto interior por causa disso. Essas pessoas que são assim, desleixadas, preguiçosas, que não se envolvem nesse subpropósito que Deus deu ao homem, de trabalhar para cuidar do que está ao seu redor. As pessoas que não se envolvem com isso, elas têm dentro delas uma insatisfação. Elas são privadas da alegria de ver o resultado daquilo que elas fizeram. Elas não veem isso. E o Senhor nos ensina então aqui a viver. Qual é o objetivo central do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Qual é o subpropósito do homem? Trabalhar. Trabalhar com suas mãos para tornar o ambiente em que ele vive um ambiente mais agradável, melhor, para que ele mesmo cresça em satisfação e se assemelhe ao seu Deus, que também trabalha o tempo todo, sem parar, está sempre em atividade. Prosseguindo, o versículo 16 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, eu não vou prosseguir a partir daqui. Os versículos 16 e 17, eles exigem um tempo maior. Eu tenho que explicar para os irmãos essa ordem de Deus, as implicações dessa ordem de Deus, a natureza dessa ordem de Deus, e não vai dar para explicar isso para os irmãos. Então, no próximo domingo eu vou explicar essa ordem para os irmãos e vou explicar e vou iniciar também o ponto 3, a provisão para um relacionamento completo. O que eu gostaria de destacar aqui, a frisar novamente aqui, é que é a lição que eu mencionei no começo, da necessidade, a lição que parece que aflora mais aqui. E ela aflora mais aqui porque, ao mencionar a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore passa a ser central na narrativa. É impossível você continuar lendo o texto sem perceber o foco do narrador sobre essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é necessário que os irmãos saiam daqui hoje, que os irmãos sigam hoje para casa, com a lição principal relacionada a essa árvore em sua mente. A árvore produzia o bem, mas pela via errada. Nós somos chamados a isso constantemente, a conquistar as coisas pelo caminho errado, a ter as coisas pelo caminho errado. No nosso mundo tudo é assim. As pessoas nos aconselham a fazermos isso. Conquiste, faça, tenha, não importa o caminho. Nós somos criados numa sociedade maquiavélica. Os fins justificam os meios. Se eu vou obter aquilo, então o caminho pelo qual obtenho aquilo não importa. Se é algo bom para mim, eu vou tentar, seja por qual via for. Nós temos que despir a nossa mente desse pensamento. Temos que nos livrar disso. E construir a nossa vida sobre outras colunas, sobre outras bases, de maneira que possamos dizer, olhando para a nossa vida, tudo aquilo que eu tenho, tudo, minha família, minha casa, meus bens, minha formação, tudo que eu tenho, tudo, eu obtive por meio da obediência. Foi um caminho mais difícil, foi um caminho mais penoso, foi um caminho mais demorado, mas tudo que eu obtive pelo caminho da obediência. E descobrindo que algo que eu tenho não foi obtido pelo caminho da obediência, então é necessário, irmãos, que haja confissão e arrependimento. Senhor, eu já coloquei colunas, bases na minha vida tão erradas. Eu já construí coisas sobre alicerces tão tortos. Ó Deus, eu não quero fazer isso, não quero prosseguir mais com isso. Daqui para frente, como um crente em Cristo, como alguém que foi lavado, purificado, transformado, eu quero seguir como seu discípulo. Eu quero obter o bem pelo bem. Quero obter o bem através do bem. Livra-me dos caminhos tortuosos do mundo, que prometem tanto e dão, prometem e dão, mas prometem e dão por vias erradas. Livra-me disso. Faça com que tudo que eu tiver, daqui para frente, tudo, seja obtido pela via da obediência e do temor do Senhor. Porque nós aprendemos no texto as consequências da obtenção errada das coisas, da obtenção das coisas pela via errada. Nós aprendemos no texto. Os irmãos sabem o fim dessa história que eu estou contando para vocês. Então, Senhor, me ajuda para que eu ajuste a minha vida àquilo que o Senhor quer e obtenha tudo, sempre dentro e por meio dos caminhos que o Senhor aprova. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse
esses versículos que lemos e estudamos. E, ó Deus, há tantas coisas importantes que podem ser deduzidas deles, e nós louvamos ao Senhor por essas coisas. Em especial louvamos porque o Senhor é o controlador da história, Deus soberano, que dirige tudo, que tem o seu enredo escrito e com a sua mão move as nossas vidas, sempre nos dirigindo para a vitória final. Obrigado por isso, que isso nos ajude a deixarmos de lado o medo, a insegurança e a vivermos de modo mais corajoso, com uma fé mais viva, com mais coragem e entusiasmo. Ajuda-nos nisso. E pedimos também que o Senhor nos livre da mentalidade mundana que oferece o bem pela via do mal. Ó Deus, perdoa-nos pelas coisas que obtivemos, por caminhos que o Senhor não aprova. Ajuda-nos, restaura-nos, perdoa-nos e faça com que nós tenhamos uma vida cristã verdadeira, séria, e que mesmo quando isso tiver um custo alto envolvido, que nós conquistemos tudo sempre pelo caminho da santidade, da obediência e da verdade. Ajuda-nos nisso, que sejamos luzes brilhando nesse mundo de escuridão. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.